Olá, me chamo Danilo, sou desenvolvedor da Sablier e hoje eu estou aqui para mostrar um pouquinho do módulo de compras. O módulo de compras ele possui quatro opções, que é o de solicitação de compras, minhas solicitações de compra, orçamento de compra e pedido de compra. A partir do momento que eu for explicando como é que se faz uma solicitação de compra de modo geral, eu vou passar por cada uma dessas opções e aí eu vou explicando melhor cada uma delas quando chegar nesse momento, certo? Mas antes de a gente começar o módulo de compras, eu preciso mostrar para vocês que para chegar a uma solicitação de compra, primeiramente a gente vai ter que ir aqui em orçamento, né, onde eu já tenho aqui um orçamento já criado. E aí o que vocês precisam inicialmente entender é que para uma solicitação de compra ter criada, ela tem que passar por duas condicionais, né? Duas condições. A primeira delas é que a gente esteja com todos os layouts virtuais aprovados do determinado pedido que a gente precisa fazer a solicitação. E a segunda condição é que o orçamento seja transformado em pedido. Então eu vim aqui para transformar esse orçamento que é aqui de ID1 em pedido para a gente verificar como é que isso funciona. Aqui eu já deixei os layouts aprovados desse orçamento e agora eu vou transformar ele, fazer a aprovação desse orçamento para pedido. Vou confirmar aqui todas as informações, adicionei dois produtos nessa solicitação que a gente vai querer comprar e vou aprovar. Orçamento aprovado com sucesso. Se a gente vir aqui agora em pedidos, esse orçamento ele se transformou num pedido. Está aqui, ó, ID1, com todas as informações. Quando eu abro aqui, ele vai ter os dois pedidos que eu adicionei, certo? E aí, a partir dessas duas condições de layout aprovado e pedido, né, aprovado também, a gente já consegue vir aqui no módulo de compras, onde a gente vai entrar aqui no primeiro módulo, que é o de solicitação de compras. Quando eu entro aqui, ele já vai me trazer aqui a solicitação criada dentro da listagem, né? Para explicar um pouquinho essa tela de solicitação de compras, como eu ia informando, né? Que ia explicando. Aqui é onde vai aparecer todas as solicitações que o sistema gerar a partir daquelas condições atendidas. Quando ela se transformar no pedido de compras, ela vai aparecer aqui nessa listagem, onde ela vai trazer o ID. Que pedido é esse, né? Que era o pedido 1. Quem foi que solicitou, né? Quem foi o vendedor que solicitou. Aqui ele vai trazer que a solicitação de compra foi gerada automaticamente, né? Através das duas condições atendidas. Ele está com o status pendente. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses status daqui a pouco, né? Quem foi que criou, que nesse caso aqui foi o próprio vendedor. Vai trazer as informações também de quem criou, né, o horário de criação, tanto a data como o horário. Quem foi a última pessoa que mexeu nessa solicitação, né? Como até o momento ninguém mexeu, né? Ele só foi criado, então está trazendo aqui o nome do vendedor. E aqui também ele traz a última atualização, que é a mesma de criação, né, nesse momento. Dentro dessa listagem ele vai trazer quatro ações, né? A primeira é para recusar essa solicitação, né? Caso por algum motivo essa solicitação aqui ela não precise mais ser atendida, então a gente tem esse botão que você pode recusar. Existe o botão de assumir, que dependendo de quem faça a compra aí, vai assumir essa solicitação para atender. Às vezes pode ser até o próprio vendedor, né? Isso aí vai basear de empresa para empresa. Tem o de editar, onde eu consigo entrar nessa solicitação e com as permissões necessárias eu consiga editar. E a de excluir. Aqui existe um filtro, onde eu consigo filtrar uma solicitação por nome do solicitante, né, nome do comprador, a solicitação, né, que é o ID, ou pelos status. Aqui embaixo a gente meio que dividiu isso também para facilitar, onde a gente pode fazer o filtro por status aqui, pelo comprador e pelo solicitante, onde ele também me traz aqui quem são as pessoas que até o momento possuem essas solicitações aqui em aberto.
Aqui no status, existem 4 status para falar aqui sobre como está a condição, né, de cada solicitação. O pendente é quando a solicitação ela ainda não foi atendida, que é o caso aqui dessa que a gente vai mexer. O recusado é quando ele vem aqui em ações e apertar nessa ação aqui de recusar, né, nessa mãozinha para baixo. Aí ele vai aparecer com esse status de recusada. Atendida é quando essa solicitação já se transformou em um pedido de compra, né? Quando ela já foi gerado a transação para o pagamento para o fornecedor específico. E em cotação é quando ela ainda está em processo de cotação, né? Como, por exemplo, nessa solicitação aqui que a gente vai fazer, existem 2 produtos, né? Eu posso ter feito o orçamento de um, mas está faltando o orçamento do segundo produto. Então, esse status, enquanto eu estiver fazendo esses orçamentos dentro dessa solicitação, ela vai continuar com o status de cotação. Eu vou assumir aqui, porque eu quero entrar aqui nessa solicitação. Depois que eu assumo, ele vai mudar aqui o botão de ação e vai aparecer esse botão no lugar aqui de transferir, o que significa dizer que se por acaso eu desistir de atender a solicitação e ser resignado numa outra pessoa para atender ela, eu posso transferir aqui do meu usuário para o usuário da pessoa que vai atender ela no meu lugar. Então também existe essa opção. Vou clicar aqui em editar. Vou esperar abrir. Aqui ela me traz inicialmente as informações da solicitação, que essa solicitação ela foi gerada automaticamente, né, pelo sistema após a aprovação do pedido, que é o pedido de número 1. Aqui ele vai trazer o número do pedido. Aqui ele também traz, informando que o número do pedido é esse, né, até para a gente entender que ele está vindo de um pedido e que pedido é esse. Quando eu desço aqui mais um pouquinho, ele me traz tudo que veio lá do pedido, né? Os 2 produtos, que é a garrafa térmica e a caneta acrílica. E ele vai me trazer também a gravação de cada um desses produtos, para que a gente possa fazer a cotação. Aqui é interessante entender dessa listagem que eles também vêm com um status, né? Esse status no momento até está como pendente porque a gente ainda não mexeu, né? Não fez a cotação de nenhum desses produtos ou gravação. Na listagem ele vai trazer exatamente o item, né? Que é o produto, a gravação, ou matéria-prima, né? Que não tem nenhum aqui exemplificando, mas caso haja, cadastrado no sistema ele também vai trazer, caso tenha sido atrelada lá ao pedido. O tipo, se é produto, se é gravação matéria-prima, que é exatamente o que eu acabei de informar, a unidade de medida, o código desse produto, né, que está cadastrado no sistema, a quantidade em estoque. No caso aqui, esse estoque é o estoque do nosso sistema, né, mas a gente sabe que tem o estoque do fornecedor. E aí, a partir do momento que o sistema autorizou a criação do pedido, né, porque ele está puxando lá do estoque do fornecedor. Aqui ele me traz a descrição do produto, quem é o fornecedor do produto, a quantidade para cada produto e o custo unitário desses produtos, assim como o custo total deles. Esse custo é baseado na última solicitação que foi feita de cada item desse. E aí a gente consegue verificar se o custo é o mesmo, né, para adicionar nessa nova cotação, ou se a gente consegue um preço menor. Aqui eu ainda não indiquei se algum desses itens eu tenho em estoque. Aqui eu consigo indicar isso também. Até o momento, como eu não indiquei, ele está informando que não tem em estoque. E aqui é alguma observação que eu consiga adicionar aqui no botão de editar. O que seria cada botão desse aqui em ações? O botão editar, eu vou abrir aqui, ele vai me trazer as informações do produto. Quem é o produto? No caso aqui, ele está trazendo o código do produto e está me trazendo a variação desse produto, né? Que é essa garrafa aqui de cor prata. Ele está me trazendo a unidade de medida e a quantidade que veio lá do pedido. Se eu quiser aqui, eu posso adicionar alguma observação, que é uma observação que vai mostrar aqui na listagem. Para alterar esses itens aqui, precisa de permissão.
Então, caso por algum motivo a gente entenda que o cliente errou na hora de fazer o pedido e não quer mais prata, quer um produto de outra cor, quem tem permissão dentro do sistema consegue fazer a alteração dessa informação, né? Eu até baixei aqui o produto, ele já carregou outros produtos aqui, onde eu posso estar adicionando o código e selecionando aqui a variação desse produto. Ou eu posso aqui, através desse checkbox aqui em estoque, informar para o sistema que esse produto eu não preciso fazer cotação, que eu já tenho ele em estoque. Normalmente, como eu informei, como foi mostrado aqui no sistema, né, esse produto aqui, esses dois produtos, eles são do fornecedor da XBZ, né, que é representado aqui pela Liuja Pay. Normalmente, as gravações, existem empresas que fazem as gravações dentro do seu próprio escritório, né, da sua própria empresa. E tem gente que terceiriza. Então, vocês podem, caso vocês produzam essa gravação dentro da sua empresa, vocês podem pegar aqui essa gravação, por exemplo, vir aqui editar e informar aqui que esse produto aqui ele é em estoque. Salvo aqui. Aqui ele já traz uma mensagem de item salvo com sucesso. E aqui ele já vai me mostrar que esse item ele já está em estoque aqui dentro do status. E aí aqui o sistema ele já entende que essa gravação aqui eu não preciso fazer nenhuma cotação porque eu consigo gravar ele aqui dentro da minha empresa, certo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui com essa outra gravação só para vocês visualizar que eu posso fazer isso em todos os produtos e gravações caso eu já tenha ele em estoque ou caso eu consiga produzir ele dentro da minha empresa. Agora eu tenho as duas gravações em estoque aqui. Ele já muda o status aqui de ambos. Essa telinha aqui de itens, existe também, eu consigo filtrar ele só para ver, por exemplo, o produto. Ou só para ver as gravações. Então você também consegue manipular o tipo de visualização que você quer ver. Ou se você quer ver tudo listado de uma vez só. Aqui também eu consigo verificar como esse produto já teve layout virtual. Aqui nesse botão eu consigo verificar o layout virtual desse produto através desse botão. Aqui eu consigo alterar o custo de compras. Como é que funciona esse editar o custo de compras? Significa dizer que, como eu já tenho um custo que o sistema guarda relacionado à última compra que eu fiz, baseado nesse produto, significa dizer que se esse produto na XBZ ele aumentou de valor, o meu sistema não vai deixar comprar, porque o custo máximo que eu consigo chegar é o que está cadastrado aqui da última compra que eu fiz, que é o de R$ 24,50. Então, digamos que esse produto em específico, ele aumentou de preço e agora ele custa R$ 26. Então, só quem tem permissão consegue autorizar o comprador a alterar esse custo aqui, aumentar o valor desse custo aqui para esse produto, para o vendedor conseguir comprar ele num valor mais caro do que vocês normalmente compram, né? Que não é o ideal, né? Mas às vezes acontece. Então, quem tem permissão pode vir aqui no cifrãozinho. Aqui ele já vai me trazer o custo máximo que está até o momento. Eu vou precisar adicionar aqui mais R$1,50 para agora eu autorizar o comprador a comprar esse produto a no máximo R$ 26 no custo unitário. Vou salvar aqui. Esse produto agora ele teve o custo máximo alterado, apesar de não aparecer aqui na listagem, quando o comprador for entrar nessa solicitação desse produto, ele vai conseguir passar para o custo de 26 e isso é mostrado lá na tela, que eu já mostro já. E aqui eu também consigo excluir o item, né, caso não haja mais necessidade de eu comprar, né, talvez por alguma desistência do comprador, por exemplo. Aqui embaixo eu consigo anexar qualquer informação relacionada a essa solicitação de compra. Ele pode ser imagem, pode ser arquivo. E aqui eu consigo atrelar comentários ou marcar algum outro comprador relacionado a esse pedido aqui. Aqui embaixo existe um histórico de que tudo que for alterado dentro dessa solicitação, ele fica com a informação guardada, né?
para que a empresa tenha um histórico de qualquer solicitação que o sistema esteja criando. Por exemplo, aqui ele mostrou a criação dessa solicitação adicionando os itens e as gravações. Né? Aqui ele já mostra que eu adicionei 2 itens em estoque. E aqui ele informa também que eu fiz um acréscimo de 1,50 neste item. Né? Então tudo que você fizer nessa solicitação fica armazenada a informação aqui no histórico dessa solicitação, certo? Para a gente dar início ao orçamento, como é que a gente faz? Eu vou clicar aqui em salvar as informações. Aqui já foi tudo alterado, já incluiu o custo, né, para um determinado produto, já transformei em estoque. Se eu precisasse adicionar um novo item aqui, existe esse botão que eu consigo adicionar também. Mas normalmente a gente tende a comprar tudo aquilo que já vem do pedido, né? Isso é só caso eu venha a precisar adicionar algum produto por alguma exceção que pode acontecer. E aí, para eu começar a fazer o orçamento desses pedidos, eu vou clicar aqui nesse botão. Ele vai me transferir para essa tela de orçamentos. No momento não existe nenhuma informação aqui na listagem, porque eu não fiz nenhum orçamento. Eu vou criar um novo orçamento aqui no botão. E aqui é onde eu vou criar o meu primeiro orçamento de compra. Aqui ele já me traz quem é a loja, né? Que no caso vai ser a sua loja. Aqui ela também vai trazer a empresa de faturamento, que também foi cadastrada lá no momento do pedido. Então ele já traz essas informações do pedido. Porém aqui ele vai perguntar aonde você vai fazer a cotação desse produto, né? A gente viu lá que os produtos lá são da XBZ. Então eu posso adicionar aqui e selecionar ali o GilPay, que eu sei que é de lá que a gente costuma comprar. Aqui eu posso adicionar alguma observação, né? E aí essa observação aqui, quando a gente fizer a cotação e transformar esse orçamento em pedido, essa observação aqui vai ser transferida também para a descrição do financeiro, né? Quando for criado lá o boleto para pagamento. Coloca aqui teste. Para vocês verificarem. Vou salvar. Vou esperar carregar. Aqui ele já salvou todas as informações que eu adicionei. E aqui ele já traz o campo para eu selecionar o produto que eu vou fazer o orçamento, né? Eu vou começar com essa garrafa térmica. E aqui eu tenho 2 possibilidades. Se eu entender que os produtos que estão dentro desse pedido são do mesmo fornecedor, eu consigo adicionar os 2 produtos no mesmo orçamento. Ou eu consigo fazer um de cada vez. E tanto para um como para outro funciona da mesma maneira. Eu vou mostrar aqui para vocês. Inicialmente, para selecionar o item que eu quero adicionar ao orçamento, eu venho aqui nesse maisinho, vou clicar aqui, como eu informei, ele vai me trazer todas as informações do produto. Na hora da adição, ele vai me mostrar aqui o código do produto, a variação do produto, a unidade de medida. Aqui ele me traz o valor que já está guardado no sistema, né, que eu informei, porém aqui embaixo ele já me traz o custo máximo, já com o aumento que eu dei, né, de R$26. E aí aqui o comprador ele entende que ele pode chegar no máximo a esse valor. Se por acaso ele conseguir um desconto no momento dessa compra, o sistema ele já vai me trazer uma setinha aqui informando que você está comprando num valor menor do que o habitual. E que isso é interessante, né? Porque a empresa sai ganhando por estar comprando um produto com um valor menor. Em compensação, se você adiciona aqui um valor maior, né? Mesmo que eu entre aqui no custo máximo de R$26, mas é um custo com adição, então em tese ele é maior do que o valor que está guardado no sistema, então ele já vai me trazer uma setinha também aqui informando que esse é um valor maior que o valor de custo habitual. Então também o sistema traz essa visualização aqui para o comprador entender se ele está fazendo um bom negócio ou não, né? Eu vou deixar aqui o valor de 26 aqui na quantidade que o comprador não consegue alterar, né? Porque isso pode ser feito apenas na edição da tela inicial que eu acabei de mostrar. E aqui se o
fornecedor der algum desconto em cima do valor total, eu posso adicionar o valor aqui nesse desconto total, né? Lembrando que esse desconto aqui não é unitário, ele é baseado no valor total, que seria os 26 multiplicado pela quantidade. Caso ele não tenha dado nenhum desconto, o valor seja de fato fechado, eu não adiciono nenhum valor total aqui. Se eu quiser adicionar uma observação, também posso colocar aqui, mas não é um campo obrigatório. Vou salvar. E aqui ele saiu do item de seleção para o item do orçamento. Pode ver que até aqui ele ficou com a marcação onde ele me indica, né, que você não consegue mais mexer nesse produto, porque ele agora já foi adicionado ao orçamento. Se eu quisesse apenas continuar com esse produto único aqui no orçamento, eu não iria adicionar mais nenhum item, né, eu ia continuar daqui. Porém, se eu quiser adicionar um segundo produto, por ser do mesmo fornecedor, eu tenho essa possibilidade de adicionar ele e transformar essa caneca com um status de cotação também, assim como mudou aqui na garrafa. Como eu sei que eles são do mesmo fornecedor e normalmente a gente compra lá, eu vou fazer a mesma solicitação. Aqui eu vou deixar com o mesmo custo. Não vou adicionar também nenhum desconto porque não há necessidade. Vou salvar. Ele vai sair também aqui do item de solicitação e ele já aparece aqui nos itens do orçamento. E aqui ele já muda o status para a cotação também. Uma coisa que é importante informar é que o status em estoque eu posso adicionar naquela primeira tela inicial, como também posso adicionar aqui dentro do orçamento, através aqui desse campo. Selecionando esse campo aqui, eu consigo informar para o sistema que esse produto ou essa gravação ele está em estoque. Como eu já informei lá no início, né, ele já traz aqui essa informação e já selecionado. Mas já há a possibilidade de você fazer tudo aqui dentro do orçamento também. Agora que eu adicionei 2 produtos, eu vou voltar aqui em orçamento de compras. Aqui nessa telinha de orçamento de compras foi aquela tela que a gente criou no botão criar. Eu voltei nela aqui para mostrar que caso eu não finalize esse orçamento, ele fica guardado, né? E aí ele traz aqui dentro dessa listagem os produtos que está vinculado a esse primeiro orçamento que eu criei, né? Trazendo aqui todas as informações do produto, mais uma vez, quem for o fornecedor que a gente indicou, o valor unitário de cada um. Aqui ele já traz o valor atualizado, né? E o total aqui dentro de cada produto, né, que é o valor unitário multiplicado pela quantidade. Como eu ainda não adicionei nenhum frete, ele traz zerado, mas existe a possibilidade de a gente adicionar um valor para um frete caso esse produto seja enviado para sua empresa, né, e tem um custo para isso. Traz aqui também as informações tanto de criação desse orçamento como de última atualização. E se eu vim aqui em ações, eu consigo pegar esse orçamento, transformar em PDF. E aqui ele me traz o orçamento de compra desses produtos que eu adicionei nesse orçamento, certo? Como não existe nenhuma informação de pagamento, ele trouxe aqui em branco. Mas aí eu vou mostrar a vocês como é que a gente adiciona isso aqui, né? Só vim aqui explicar essa tela aqui de orçamento. Aqui tem uma engrenagemzinha que se eu clicar nela, ela vai me dar 4 opções. Tabelas de orçamento, itens pendentes de orçamento, itens pendentes de pedido e itens em estoque. Eu vou marcar todas aqui para explicar cada uma delas. Quando a gente marca, ele transforma cada item aqui em colunas. E aqui no primeiro item, caso eu tivesse adicionado apenas um produto a esse orçamento, ele ia trazer esse segundo produto aqui como item pendente de orçamento, o que significa dizer que esse item ainda não foi feito nenhum tipo de cotação. Mas como eu adicionei os 2 itens aqui dentro do mesmo orçamento, então não existe mais nenhum produto que está pendente. Os 2 itens estão aqui na segunda coluna, que é a coluna de itens pendente de pedido, que significa dizer que esse orçamento ele ainda não foi transformado em um pedido de fato, ele está ainda no pedido de cotação. Aqui na coluna 2 ele traz todos os produtos que a gente tem em estoque. Como a gente só marcou
o tipo de gravação, então ele está trazendo aqui as duas gravações que a gente marcou como um estoque. E aqui ele suprime essas informações aqui que eu acabei de informar em uma única linha, mostrando que esses dois produtos ele está nesse orçamento aqui criado. Se eu vim aqui no botão de editar, eu volto para aquela tela do orçamento, onde os dois itens aqui já está adicionado aqui. Espero carregar. Aqui ele já carregou também aquele campo de selecionar produto, né? Como dois já estão em estoque e dois já estão selecionados, então não consigo mais mexer em nenhum deles. Aqui dentro do item de orçamento existe a possibilidade também de eu remover ele. Eu vou remover esse aqui só para vocês verificarem que ao remover, automaticamente ele para de ser exibido aqui no item de orçamento. E aqui em selecione produto para o orçamento, ele volta a ser desmarcado, né, e ficar com status dependente, é onde eu consigo trocar o fornecedor, colocar esse produto em um novo orçamento, certo? Então toda vez que eu removo um item de orçamento, ele volta para o campo de selecione o produto para orçamento. Como eu quero fazer o orçamento dele, né, eu vou adicionar ele aqui de novo. Vou salvar. Ele já apareceu aqui dentro do campo de itens de orçamento. E aqui eu vou continuar a solicitação, aonde eu vou indicar que tipo de pagamento eu vou adicionar aqui. Ao clicar em adicionar, ele vai me abrir esse campo, onde eu vou poder indicar como é que eu vou fazer o pagamento dessa solicitação, né, para o meu fornecedor. Eu posso adicionar mais de um pagamento. Por exemplo, aqui eu posso dar uma entrada de Pix de 50%. Onde eu vou pagar, eu tenho essas duas opções, né? Ou na entrega, quando eu receber o produto, ou através do momento que eu finalizar aqui o pedido de compra. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui eu posso indicar dias de cobrança, né? Mas como é assim que o pedido finalizar, eu vou deixar apenas um dia, vou informar que aqui é uma parcela só em relação a esse pagamento. E a data de um dia, ele vai vir com a data para um dia após hoje, né? Já que eu adicionei um dia aqui, se eu adicionasse 5, automaticamente aqui essa data ela é atualizada, tá? A data de cobrança. Vou deixar um mesmo aqui, salvar. Como eu só fiz metade do pagamento, né? Como eu só adicionei metade do pagamento, eu posso adicionar um novo pagamento. Por exemplo, por boleto. Adicionando aqui os outros 50% no momento da entrega. No momento da entrega eu posso aumentar aqui a taxa de data de cobrança para 5. Vou salvar. E aqui ele já mostra aqui a listagem de 2 pagamentos. Ou eu posso também criar um pagamento com percentual de 100% com um pagamento único, né? Com percentual de 100%. Ou na entrega ou no período da compra. Após eu adicionar aqui, eu venho aqui para o segundo item, que é o segundo item, é o da entrega, que refere-se exatamente ao frete. Aqui eu posso botar uma previsão de quando esse produto vai ser entregado. Hoje é dia 14 aqui no momento dessa gravação, eu posso informar que ele vai chegar no dia 19. Até porque é um prazo que os fornecedores costumam ter essa informação, né? E aqui eu posso adicionar um valor que será somado ao valor total desse pedido, né? Vou botar aqui R$50. Possa ser que que o fornecedor não envie, mas vocês façam a coleta desse material, né? Então, nesse caso aqui, não há custo. Então, você pode deixar esse valor da entrega aqui zerado também e colocar uma data fictícia, né? Do momento que você vai fazer essa coleta. Ou até a data real, né? Também, né? Não vai fazer diferença. Vou salvar aqui. E aqui eu posso anexar qualquer informação, né? Eu posso talvez anexar uma nota fiscal ou qualquer coisa que venha a deixar um histórico aqui dentro dessa solicitação. Eu ainda não vou confirmar, porque o fornecedor, toda vez que a gente finaliza um orçamento de compra, né? Automaticamente é gerado uma despesa aqui no nosso sistema. E toda despesa dentro do nosso sistema ele é vinculado a um plano de contas. Eu vou vir aqui em financeiro,
Perdão, vou vir aqui em configurações, e-mail e integrações, vou abrir aqui uma outra aba. Aqui eu vou escrever compras. E aqui ele vai me dizer que plano de conta padrão eu vou querer que, ao transformar um orçamento em pedido, seja criada essa despesa. E através aqui desse campo aqui eu consigo editar, indicar aqui o plano de contas que eu desejo. Eu acho que nesse sistema que eu estou mexendo não tem nenhum plano de conta com nome fornecedor no momento. Então eu vou colocar uma fictícia aqui, mas normalmente você cria um plano de contas com o nome que você deseja, né? Normalmente fornecedor mesmo, e adiciona, tá? Eu vou adicionar aqui como, por exemplo, despesa bancária, só para a gente ver como é que isso é criado dentro do lado financeiro. Vou voltar aqui em editar compras. Já vi que todas as informações estão preenchidas e agora eu vou confirmar. Depois que eu confirmo, uma nova tela é carregada. Essa tela aqui é o de pedido de compra, onde ele vai carregar todas as informações, né, relacionado a esse orçamento que eu transformei em pedido, a data que foi feita essa aprovação, quem foi o comprador, né, o usuário, né, a loja, o fornecedor que foi informado. Aqui ele também traz as observações, que eu coloquei teste de orçamento, né? Aqui traz todos os itens dessa solicitação que foi em estoque e os itens que eu acabei de fazer a finalização, né? E aqui ele já alterou o status para atendido. Aqui ele traz mais uma vez toda a confirmação das informações, os tipos de pagamento que eu criei e o frete, né? Existe a opção de eu enviar esse e-mail de confirmação para o cliente e para o fornecedor, né? Se assim tiver configurado aqui dentro das configurações de e-mail. E aqui eu também consigo, através desse botão cancelar pedido, fazer com que esse pedido de compra seja cancelado também através dessa tela. Como não é o caso, né? Eu vou deixar ele do jeito que está. E agora eu vou aqui no financeiro, despesa. E aqui, ó, ele já me trouxe duas despesas, né? Duas transações de despesas cadastradas. Onde ele está me informando que é para o fornecedor, Liugia Pay, que ele é do pedido 1 e AOC1, né? Que é o nosso pedido lá que a gente fez, tanto o pedido como o AOC, né, que é a ordem de compra. Como era a primeira ordem de compra aqui do sistema, ele também é 1. Aqui ele trouxe também a nome fantasia, né, do fornecedor, que é a XBZ. Ele trouxe as duas no plano de conta de despesas bancárias, foi que eu cadastrei na configurações, né? E se eu tivesse cadastrado como fornecedor o plano de conta e selecionado lá nas configurações todo orçamento que eu transformasse pedido dentro do módulo de compras, ele vai vir com o plano de contas que eu selecionar. Então, se eu tivesse selecionado como fornecedor, ele iria vir aqui como fornecedor. Ele está me trazendo duas despesas, cada uma no valor de 2.220. E aí, por que ele me trouxe duas? Porque eu criei dois tipos de pagamento. Um com a data de vencimento para um dia após, né, que é o Pix, e o outro lá para depois da entrega, né, que a gente colocou para uma data para frente. Então ele veio aqui com a data do boleto para o dia 24. Então todo o orçamento que eu transformei em pedido dentro do módulo de compra, ao confirmar automaticamente é gerado uma despesa dentro aqui do sistema para que o financeiro possa dar andamento aí no pagamento desse boleto e automaticamente dar andamento ao pedido desses produtos dentro do fornecedor. Tudo bem? E aí, já que a gente já fez um orçamento de compra, já gerou o pagamento dela, né, dentro das despesas, vou voltar aqui para o módulo de compras para explicar que toda a solicitação de compras ele vai aparecer aqui nesse primeiro item, através dessa listagem, né? Aqui, inclusive, já está mostrando que essa solicitação está com status de atendido, porque a gente já finalizou ela. O segundo item é em minhas solicitações de compras. Aqui ela vai trazer todas as solicitações de compras para o vendedor
que ele assumir. Como a minha já foi atendida, ela não vai mais aparecer aqui, mas antes ela aparecia. Voltando aqui para o próximo módulo, que é o orçamento de compras. Enquanto eu estava com o orçamento em andamento, ele também seria listado aqui dentro desse campo, né? Mas como o orçamento eu já transformei em pedido, ele não vai mais aparecer aqui em orçamento porque ele já deixou de ser orçamento e virou um pedido. E é exatamente aí que o último módulo de compras aqui, que é o pedido de compras, ele vai me trazer essa informação, onde ele vai me trazer os dois pedidos que eu fiz a solicitação dentro do sistema, né, que foi a garrafa e a caneca. Já como pedido de compra, significa dizer que eu já fiz esse pedido, né, esperando apenas o financeiro da andamento, e aqui ele me traz também todas as informações novamente, o valor unitário com o qual eu comprei, né, a quantidade de cada produto, quanto deu o valor total e o valor do frete, né, que eu adicionei lá no final, né. Ele já soma aqui o valor desse frete baseado aqui em cada produto. Aqui ele traz também as datas que a gente cadastrou, né, criação, atualização. E caso algum desse pedido tivesse sido cancelado, ele ia aparecer como cancelado aqui nessa tela também. E aqui tem os botões de ações que eu ia conseguir reenviar o e-mail, né, caso houvesse necessidade. Conseguiria visualizar ou verificar esse pedido aqui em PDF. Eu vou abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês. Aqui ele traz a logo, né, da empresa, o pedido de compra, todas as informações, quem for um fornecedor, CNPJ do fornecedor, endereço, todas as informações, quanto eu adicionei de frete para essa entrega. A observação ele trouxe aqui também, dentro do pedido de compra, o que foi comprado, né? A garrafa e a caneca e as condições de pagamento que eu adicionei lá, né? Que antes não aparecia, mas agora está aparecendo, já que eu transformei em pedido, então as condições de pagamento já foi adicionado, então ele já traz aqui dentro do PDF. Então o módulo de compras é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, o nosso suporte vai estar sempre disponível para estar ajudando vocês a estarem entendendo cada vez melhor, né, cada módulo do sistema. E aí eu fico por aqui.